Oi, pessoal, eu sou o professor Jorge Moutinho Lima, um dos professores orientadores do Programa de Iniciação Científica do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, e estou aqui para trazer orientações para os alunos e os demais interessados sobre o bom uso da língua portuguesa nos trabalhos acadêmicos. Além de professor orientador do CETIM, eu sou professor da rede pública aqui de Maricá, leciono arte e eu tenho também formação na área de língua portuguesa. E aqui os meus orientandos da área de saúde, a gente está fazendo uma interface na área de cultura, que é a minha área específica de atuação dentro aqui do Programa de Iniciação Científica do ICETIM. Então, com base nisso, eu resolvi trazer um pouco da minha experiência também na área de língua portuguesa, como revisor de textos para o mercado editorial, o que eu já faço há bastante tempo, especialmente com livros acadêmicos e artigos. Então, eu resolvi trazer um pouco dessa orientação aqui para colaborar para que os participantes, os orientandos e os demais interessados, né, mais uma vez eu digo isso, possam aproveitar essas orientações para desenvolver um texto acadêmico cada vez melhor, inspirado no bom uso da língua portuguesa, né. Eu vou mostrar aqui para vocês uma projeção, vamos começar aqui, então, com esse nosso bom uso da língua portuguesa no texto de iniciação científica, essa nossa língua inculta e bela, como um dia já foi chamada pelo poeta Olavo Bilac, falaremos mais dele no final desse nosso encontro, tá? Então, vamos aqui. Então, devemos tomar cuidado e atenção com aspectos importantes para esse nosso uso da língua portuguesa. Por exemplo, recursos de linguagem nós temos que estar atentos para a clareza do que nós queremos transmitir. Então, a escolha adequada das palavras, a escolha correta, o que devemos fazer com o nosso idioma, né? Escolher os termos mais adequados. Nós tivemos, né, em língua portuguesa um grande professor e pesquisador chamado Matoso Câmara Júnior, que dizia que as palavras são cabos da mais alta tensão, né, então cada palavra tem a sua temperatura correta, então a gente tem que ficar atento para escolher a palavra certa para transmitir aquela ideia que nós queremos. E nós podemos fazer isso também por meio da clareza, a adequação do vocabulário, linguagem, a escolha do vocabulário adequado. Nós estamos trabalhando em texto de iniciação científica, então procuremos uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo não coloquial demais. Então sigamos o padrão culto da língua portuguesa, que é o padrão recomendado pelas gramáticas, em que pese o uso coloquial predomine na fala, mas na hora de escrever temos que tomar certos cuidados de não transpor para a escrita determinados hábitos de fala que a gente tem na conversa do dia a dia, por exemplo, né. Então, preocupemo-nos com a riqueza do vocabulário, o que nós vamos transmitir, termos técnicos, às vezes temos que traduzir de uma forma simplificada um termo técnico para ficar mais atraente também para um leitor mais amplo, por exemplo, temos que pensar isso, né. Construção dos períodos, evitar frases longas, especialmente aqueles alunos que estão bem no início da iniciação bem no início é bom, né, bem no início mesmo no começo, né, dos primeiros passos da iniciação científica, ficar atentos para frases curtas, até pegar mais o traquejo da escrita, aqueles que não têm experiência, né, ou seja, a ordem direta, sujeito, predicado e complementos. Se a frase está muito longa, tem muita vírgula, é porque tem elementos demais fora da ordem, isso pode levar a tropeços em concordância, em acentuação, em pontuação, até melhor dizendo, né, uma troca de vírgula, bota vírgula onde não tem e deixa de botar onde tem. Então, frases curtas sempre simplificam a vida do leitor também, né. Vejamos aspectos gramaticais, como ortografia, acentuação, pontuação, concordância nominal e verbal. Quantas coisas para a gente se preocupar com a boa escrita, né. Sobre ortografia, ligando aqui com essa questão de acentuação também, eu recomendo que tenhamos sempre ao nosso alcance e acessemos sempre, até porque é gratuito, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa popular VOLPE, que é editado pela Academia Brasileira de Letras. Botei o endereço aqui da academia, lá dentro a gente encontra o Volpe. Se você puser também na busca, num site de buscas, a Volpe ABL, né, você chega lá, o ABL Volpe, você já abre lá também, né. E esse dicionário, ele vale a pena especialmente porque ele tem o que se chama de força de lei, porque às vezes os dicionários, mesmo os mais famosos, como Aurélio, Wise, divergem com relação à grafia de algumas palavras. E esse, como tem a chancela da Academia Brasileira de Letras, coordenado pelo acadêmico e professor Evanildo Bechara,
que é um mestre, literalmente. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele no doutorado em língua portuguesa na UERJ, e, de fato, não só a sabedoria, mas como a humildade, a simplicidade, o carinho dele com os alunos, realmente é um mestre, né? Está com mais de 90 anos, ainda continua na ativa, e ele é a palavra final, é a maior autoridade em língua portuguesa no Brasil, né? E o vocabulário fazendo jus ao nome, ele é ortográfico apenas, ele não traz significados. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui para vocês o que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, essa é a página do vocabulário lá no site da academia, como eu relacionei há pouco. E aqui você bota a palavra que você quer. Por exemplo, aqui já estava com a palavra amor. Vamos supor, você quer saber se ultrassonografia tem um S ou dois S, se tem hífen ainda ou não? Porque antigamente o prefixo ultra, se a palavra seguinte vinha com S, tinha hífen, né? Vamos ver o que acontece aqui. Se eu puser vamos botar assim lá, ultrassonografia, como era escrito antes do acordo, que esse acordo nem é tão novo assim, né? Já tem aí em torno aí dos seus 15 anos, não há nenhum resultado encontrado. Mas vamos ver o que acontece se eu faço essa espécie de mágica aqui, ultrassonografia, aparece aqui a palavra, olha só. Então isso indica que o prefixo ultra, você vê a palavra que vem em seguida. Se começa com S, o hífen deixou de existir e você dobra o S. Então, ultrassonografia, ultrassom e por aí vai, né? Então, ele vai indicar aqui substantivo feminino, dependendo da palavra, ele vai indicar o plural, se tem hífen. Vamos ver uma palavra aqui que às vezes ele indica também, os bons dicionários indicam a pronúncia. Essa palavra aqui, ó. A pronúncia correta, a pronúncia clássica, não é correta, mas a clássica, né? Vem esse E aberto lá do latim, obeso, né? Então, a pessoa obesa. Com o passar do tempo, o uso popular levou-se a que o E fosse pronunciado o E fechado, obeso. Então, ele indica aqui, obeso ou obeso, as duas formas estão ok, né? Embora não tenha acento nenhum. Então, você pronuncia como você ficar mais confortável, né? Então, ele indica pronúncias. Então, recomendo. Tá com dúvida em grafia? Volpe na veia da Academia Brasileira de Letras, que você vai tirar a sua dúvida e vai ter a palavra certa ali. Lembrando que não traz definições, né, porque é um vocabulário exclusivamente ortográfico, e segue as regras de todo bom dicionário, ou seja, a palavra normalmente vem no masculino, vem no singular, aí você vai fazendo as flexões. E se você não tem uma palavra, aliás, é exatamente a palavra que você está procurando, procura um semelhante. Se é o prefixo ultra, que começa com uma outra, o segundo elemento começa com S, ele vai seguir essa regra do ultrassom, vai dobrar o S. Então, você vai por analogia, tá? Voltemos aqui à nossa exposição aqui. Vamos agora para aspectos argumentativos. Então, procura sempre demonstrar o seu aprofundamento, o seu domínio sobre o tema com o qual você está trabalhando. As leituras, a revisão bibliográfica, ver o estado da arte, em que está a pesquisa que você está fazendo, e o que justifica também essa pesquisa que você está apresentando, o que traz de novo para o campo da ciência, porque é um trabalho científico, né? Então, use bons argumentos para defender seu ponto de vista, tenha também uma visão crítica para até discordar de determinadas ideias com a qual você não concorda, mas ao mesmo tempo embasando adequadamente, né? E também elogiando e concordando de forma sempre adequada com o ponto de vista de determinado autor, usando exemplos, dados, citações, sempre argumentos convincentes, né? De forma que essas ideias sejam expostas de forma consistente e sejam ricas ao mesmo tempo, né? Sejam ideias procurando trazer novidades, procurando acrescentar no campo da ciência com o qual você está trabalhando aí, como pesquisador de iniciação científica, né? Vamos agora abordar alguns aspectos de língua portuguesa que chamam muita atenção. Eu trabalho com revisão de textos também e elaboração de textos para o mercado editorial já há bastante tempo, né? Então, eu trabalho para editoras em geral e editoras especificamente também do segmento acadêmico, editoras universitárias que têm a produção da área de saúde coletiva também. Já tem há bastante tempo que eu colaboro com a editora da Fundação Oswaldo Cruz, a editora Fiocruz, então também já trabalhei em muitos livros dessa área de saúde coletiva, de saúde em geral. Então, tem vários exemplos aí também que eu vejo de escrita não muito correta, mesmo de pessoas
especialistas na área, né? Então, eu resolvi chamar a atenção aqui para alguns aspectos importantes para a gente pensar, para fazer sempre uma escrita melhor, ter sempre uma escrita melhor. Então, essa vírgula antes do vocativo é muito importante. Vocativo é aquele a quem a gente se dirige no discurso. Maria, vem cá. José, quem me ligou? Antônio, me conta aí a história. Essa figura é o vocativo, a quem você se dirige no discurso, né? E antes do vocativo, você usa uma vírgula. Por exemplo, você viu o doutor, José? Vou lhes contar um outro caso, pessoal. Ouça, meu amigo, né? É o famoso caso do bom dia, turma. A turma é vocativo. Bom dia, ó, turma. Se você pensar essa ideia do ó ou do o antes, é vocativo e você vai ter que botar vírgula antes para ficar uma escrita bem feita, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, vírgula, pessoal. Oi, turma. Oi, vírgula, turma. Boa tarde, família. Boa tarde, vírgula, família. Então é de bom tom a vírgula antes do vocativo. Se eu tirar a vírgula nesses três casos, vai dar uma ideia oposta do que eu queria, né? Uma ideia bem diferente. Ó. Você viu o doutor, José? Estou me referindo a alguém chamado José, perguntando se esse José viu o doutor. Se eu tirar a vírgula, você viu o doutor José? Eu estaria perguntando a alguém se teria visto um doutor chamado José, né? Então, é outro caso. Vou lhes contar um outro caso pessoal. Se eu tirar a vírgula, eu estaria contando a alguém um caso pessoal, ou seja, um caso afeito a mim, né? Então, do mesmo modo, esse aqui, se eu tirar a vírgula, ouça meu amigo. Eu estaria dizendo para alguém ouvir um amigo meu. Agora não, estou dizendo ouça meu amigo, estou me referindo ao meu amigo. Ouça, ó meu amigo. Vou te contar umas verdades, né? Então vejam a importância da vírgula antes do vocativo, tá? Evitemos pleonasmos, ou redundâncias, ou tautologias. Isso a gente fala, passa batido, às vezes até eu conversando ou dando uma aula, sai naturalmente e tal, mas a gente tem que ter um cuidado na hora da escrita para evitar esses excessos, essas repetições desnecessárias de uma ideia que já está implícita em uma das palavras, por exemplo, que é o caso de elo de ligação. Elo já é algo que liga uma coisa à outra. A criança é o elo entre o pai e a mãe, a menina é o elo entre as gerações da família, então não precisa botar o de ligação. Elo já traduz bem a ideia. Continuar ainda. O ainda está sobrando. Se você continua a fazer alguma coisa, quer dizer que você está fazendo aquilo ainda, né? Então ele continua a estudar inglês. Ou seja, ele está estudando inglês ainda. Então, o continuar já supre essa ideia do ainda. Do mesmo modo, conviver junto. O conviver já é com alguém. Então, ele convive com os pais, convive com a namorada, convive com a esposa, e por aí vai. Dispensa o junto. Se alguém cria alguma coisa, uma criação é algo novo, né? Então, ele criou estudos, criou metodologias, criou métodos de estatística, por exemplo, o que você quiser botar. Não precisa criar novos. Se você cria, já é algo novo. Tá? E se você recria, você pegou alguma coisa que já existia e deu uma nova roupagem. Aí já é uma outra situação. Encarar de frente. Se você encara, já é de frente. Se for em outra posição, seria outro verbo, outra história, né? Mas se você encara, já é de frente. Então basta encarar. Ele encarou a situação, tá de bom tamanho. Habitat natural. A pronúncia recomendada também, de bem lá, do latim, é proparoxítona, habitat. Alguns pronunciam habitat ou habitat, até sem falar o T, né? Mas o ideal é o habitat, que já traduz essa ideia de natural, né? Aqui você, uma palavra estrangeira, a gente pode grafar com o itálico, por exemplo, tá? É o mais recomendado para palavras estrangeiras no texto acadêmico, né? Eu uso muito um termo assim, uma prosa puxa a outra, né? Porque você deve evitar negrito no texto acadêmico, parece que você está gritando com o seu leitor. Então, esses destaques de palavras estrangeiras, o itálico é algo que chama atenção para uma grafia diferente e, ao mesmo tempo, é algo mais suave, mais tranquilo, né? Então, você chama atenção para algo sem ser tão gritante, digamos assim, quanto o negrito seria, né? Então, se é habitat, já é natural, o espaço de alguma coisa, é onde vive, né, determinada espécie, por exemplo, né? Então, habitat já é o bastante, dispensa-se esse natural aí, né? Os colegas da área de biologia, das ciências da saúde, poderiam até se aprofundar mais nesse assunto para explicar essa ideia desse natural, já está embutido na ideia do habitat, né? Esse par aqui, a atrás, ou basta você usar um ou outro, né? Então escreva há tantos anos ou tantos anos atrás. Eu nasci há tantos anos, ou eu nasci tantos anos atrás. Eles estão casados há 30 anos, ou eles se conheceram 30 anos atrás. Então, evita
a dobra, a não ser que seja uma utilização estilística, artística, a liberdade de expressão, aquela famosa música do Raul Seixas e do Paulo Coelho, "Eu nasci há 10.000 anos atrás", mas é um pleonasmo estilístico, está com a finalidade da arte, da letra de música, mas bastaria você dizer: "Eu nasci há 10.000 anos" ou "Eu nasci 10.000 anos atrás", um ou outro é o mais adequado, e aqui eu estou chamando atenção para o texto acadêmico, como nós devemos fazer essa linguagem mais do dia a dia, digamos assim, com foco no padrão culto da língua portuguesa, que é o padrão recomendado pelas gramáticas, que corre paralelo ao padrão coloquial ou informal, que é o da fala, que admite já umas liberdades que a língua padrão já não é tão afeita a isso, né. Aqui ganhar grátis. Antes de chegar aqui nos detalhes, se você ganha, já é grátis. Então ganhar grátis é uma redundância e tanto, tá. Então evita o ganhar grátis, você já ganha alguma coisa, que por sua vez já é de graça, né. Pequenos detalhes, detalhes já é uma coisa reduzida. Então, no seu texto acadêmico, evita você escrever mais detalhes no próximo capítulo. No próximo capítulo, ou você vai ter detalhes propriamente ditos, ou mais informações. Então, mais informações no próprio capítulo ou detalhes. E detalhe já é detalhe por si só, então ele não é mais ou menos, ele já é um detalhe, perceberam? Então essa é a ideia, né. A não ser, novamente, o uso estilístico, já que eu falei numa música há pouco, lembrando agora Roberto Carlos e Erasmo Carlos, detalhes tão pequenos de nós 2, que seriam minúcias, né. Então esses detalhes tão pequenos já é a redundância a serviço do pleonasmo estilístico, né, a redundância estilística, melhor dizendo, né, a serviço da linguagem poética. Planos para o futuro, se você tem planos, naturalmente é para o futuro, você não tem planos para o passado, né, e mesmo se você tem planos para o próprio dia, um pouco mais adiante, é um futuro imediato, né, então não precisa dizer planos para o futuro, né. Você tem planos para esta tarde, planos para o dia seguinte, né, especifica que futuro é esse, planos para os próximos 2 anos, por exemplo, né, mas planos para o futuro é redundante, você tem planos, futuro já está embutido, uma vez que plano só pode ser algo para depois, né. No texto acadêmico, evita escrever situações do tipo, a tabela acima, o quadro abaixo, né. Por quê? Porque por uma questão de editoração do texto. Às vezes você fala: "Na tabela acima", só que essa tabela acima, você escreveu isso no alto de uma página, e a tabela acima está embaixo da página anterior. Da mesma forma, o quadro abaixo traz as seguintes informações, aí você virou a página. O quadro já não está mais abaixo, ele já está acima da página seguinte. Por isso que a gente evita usar essas expressões, porque na hora de você editar um texto, a paginação vai ser alterada conforme o padrão gráfico da publicação, tá? E então, indica sempre a numeração, né, é melhor, conforme a tabela 1, a tabela 2, o quadro 1, o gráfico, a figura, a foto, enfim, o que você identificar, numera, indica no texto e depois indica com o respectivo número no na gravura propriamente dita, né, na ilustração. Da mesma forma, prefira depoimento a seguir em vez de depoimento abaixo. Conforme a fala acima, não, porque você também pode ter virado de página. Então, conforme a fala anterior, perceberam? O depoimento a seguir deixa clara essa situação. Você pode ter virado a página. Então, em vez de depoimento abaixo, depoimento a seguir, certo? Cuidado com gerundismo, é o excesso de gerúndio. Estarei falando, estarei fazendo, estarei te telefonando, que isso vem também dos manuais de telemarketing, dos atendentes de telemarketing. Então, usa sempre com muita parcimônia e cuidado na hora de usar o gerúndio, que é o fazendo, cantando, pulando, etc, né? Olho e ouvido nos cacófatos, são aquelas palavras que têm cuja junção podem provocar algum som desagradável, dar algum significado chulo, alguma coisa, né, também que não é legal para o seu texto, né, bem no popular, que não é legal para o seu texto, né. Então, por exemplo, porcada, ele dividiu o dinheiro por cada aluno. Olha o porcada aqui, porcada, né, por constituir, olha o porco embutido aqui, né. É o famoso também a boca dela. Ela tinha muitos alunos. Ela tinha ou ela tinha, né, o cacófato aí. Por isso que eu falei olho e ouvido. Isso aí é algo que quanto mais a gente vai tendo prática na escrita, mais vai despertando para isso, pensando que o texto escrito ele pode ser lido também. Então é a sonoridade, é a melodia que está ali embutida na frase. Eu sou também da área de música, né, com formação em música também.
Então, eu procuro sempre fazer essa inter-relação de campos de conhecimento, né, essa interface. Então, eu trabalho com a musicalidade no texto, junto com a escrita e a cultura, tá em volta de tudo isso aí, logicamente, né. Então você tem também o boom, essa expressão boom, boom, né, no sentido de estouro, a sensação, né, o boom, né. Então cuidado para você ver a palavra que vem depois, por exemplo, o boom da economia, olha só, o boom da economia, né. Então isso é um cacófato, então você tem que evitar isso, né, a explosão da economia, o boom do pensamento econômico, já melhorou a situação. Então cuidado com isso aí. E aqui, eu sempre cito esse aqui, o por razões, é um cacófato por razões óbvias, né. É só você substituir por questões, por motivos, né, pelas causas que serão expostas pelo texto, por aí vai, tá. Expressões como cerca de, usa logicamente para números aproximados, é o equivalente ao aproximadamente. Eu já vi em textos acadêmicos, por exemplo, a entrevista foi respondida por cerca de 492 pessoas. Isso não faz sentido, porque é um número muito preciso. Então, ou a entrevista foi respondida por 492 pessoas, se for um dado relevante, ou por cerca de 500 pessoas. Aí sim, cerca de, para número aproximado. Se é um número preciso, vai o número preciso, né? Como também já vi, aproximadamente 19 pessoas estavam na sala. Pô, aproximadamente 20, que já é um número redondo, né? Ou então 19 precisamente, ou 21, ou 23, tá? Crase é algo que merece um estudo à parte, né? Poderíamos até, se for o caso, ver um futuro encontro, né? Porque a crase causa pesadelos em alguns sem motivo, porque é simplesmente a fusão da preposição a com o artigo a. Você pensa no verbo, se ele pede preposição ir a algum lugar. Pensa em algo depois. Padaria. Padaria admite o a. Esse a antes de padaria é artigo. Então, ir a, esse a preposição do a padaria, essa fusão do artigo com a preposição que resulta na crase, que é indicada pelo acento grave. Então, a crase é um fenômeno, né? Essa fusão, tá? Então, a gente indica pelo acento grave. Então, é o acento indicativo de crase. Então, a crase não é um acento, é essa fusão, ok? Eu botei esses aqui em vermelho para ressaltar expressões que a gente deve fugir delas, porque elas já foram muito usadas ou estão sendo ainda. Esse "a nível de" virou um modismo uma época, ele é conhecido a nível nacional, a nível de país, não tem sentido nenhum isso, ele é conhecido nacionalmente, ele é conhecido, interestadualmente, internacionalmente, esse "a nível de" está sobrando, tá, não tem sentido. Da mesma forma, o corroborar, ele não pede o "com". Corroborar é você confirmar, você asseverar, enfim, ele corrobora as ideias do seguinte autor, ele concorda com as ideias, ele reforça as ideias daquele autor, e não corrobora com. Eu marquei isso aqui porque eu tenho visto isso muito em texto acadêmico ultimamente, virou um modismo, e as pessoas saem reproduzindo, acham bacana usar a palavra corroborar, mas não sabem nem o que quer dizer direito, muitas vezes, né? Ainda usa com uma preposição indevida nesse caso. Tá? Outra coisa é dizer, corroboro suas ideias com as minhas opiniões, tudo bem, mas eu corroboro suas ideias, você corrobora alguma coisa. É transitivo direto, ele não pede preposição. Ok, então corroborar sem preposição com na seguida, na sequência, né? Dúvidas comuns, por que junto, separado, os usos clássicos, né, que a gente lembra, por que separado na pergunta, por que junto na resposta, causa uma explicação, ok, como a gente aprendeu isso lá na escola, lá antigamente, né? Mas o uso que causa muitas dúvidas, em texto acadêmico, eu pego isso volta e meia, é o porquê separado em frase afirmativa, que é no sentido de porquê, motivo. Às vezes a palavra motivo, causa, razão está embutida na história, não está explícita. Mas, por exemplo, eu sei por que fui aprovado. Eu sei por que motivo está embutido aí. Esse porquê é separado em frase afirmativa. Ok? A gente vê isso em texto jornalístico também. Né? Você vê o político vai explicar os motivos por que renunciou. Por quê? Pelos quais. Aí está com esse sentido relativo. Né? Então, é porque separado em frase afirmativa. Ok? Onde e aonde? O aonde é a ideia de movimento. Aonde você vai? Onde você mora? Estático. Se é movimento, aonde?
tá? O onde como relativo, ele só funciona quando tem uma ideia de lugar, de lugar antes, né? Esta é a cidade onde nasci. Agora, este é o livro onde estudei, não tem muita... este livro no qual, em que, né? Se não for explicitamente a ideia de um lugar, de alguma coisa bem clara, aí você vai usar em que, no qual, na qual. Em vez de, ao invés de é a ideia de oposição. Por exemplo, ao invés de dobrar à direita, dobrei à esquerda. Ao invés de subir, desci. Já o em vez de é no lugar de. Em vez de ir ao cinema, fui à praia, que eu poderia ter feito milhares de outras coisas, né? Não havia só uma outra coisa em oposição. Então, essa ideia, ao invés de, é a ideia de oposição, tá? Se você está na dúvida na hora de escrever, o em vez de vai funcionar sempre, tá? Ele também funciona nesse outro sentido aqui, tá? De encontro A ao encontro D. Cuidado especial, meus amigos, tá? Porque são sentidos completamente diferentes. Ao encontro D quer dizer em direção favorável a. E de encontro A quer dizer em direção oposta. Os resultados da minha pesquisa vão ao encontro das ideias do autor determinado com o qual eu vim trabalhando. Por exemplo, quer dizer, vai na direção do que ele fez, corrobora as ideias dele, né? Juntando já os assuntos. Já, se você escrever as ideias, as conclusões desta pesquisa vão de encontro ao que determinados autores afirmaram, quer dizer, vão contra a opinião de outros autores, o que eles afirmaram. Então, presta bem atenção, que aqui são pares opostos, para você não dizer o contrário do que você pensou, tá? A partir de, o ideal é para algum sentido que tenha a localização geográfica embutida. A partir da praia até a sua casa vão, sei lá, você vai andar 4 quadras, por exemplo. A partir dos anos 2000 para cá, por aí vai. Tem sempre uma ideia de temporal, de localização. O resto você tem que pensar. A partir dos estudos de Freud, por exemplo, não é a partir... Nesse caso, você pode até pensar nesse caso, mas muitas vezes a pessoa usa isso de uma forma incorreta, né? A partir do texto dado, faça um resumo. Não é a partir do texto, é com base no texto, entenderam? Nesse caso, né? Então, deixa-se partir para uma ideia mais de localização geográfica ou temporal. Ou através de, a ideia, ele passou através da porta, né? Essa ideia de, né, por intermédio, né? Atravessou, né? o, muitas outras situações, o por meio de se ajusta melhor, né? Ele passou por meio de muito estudo, por meio de muita dificuldade, ele conseguiu vencer as suas lutas, enfim, né? Então, deixa eu através para uma coisa mais específica no sentido de através do muro, através da parede, por exemplo, nesse sentido assim, tá? Alguns autores já são mais flexíveis, né? Eu também sou, mas eu só chamo atenção aqui para esse uso mais do português padrão mesmo, tá? Embora sejamos flexíveis, mas a gente tem que chamar atenção para o que é mais recomendado num texto acadêmico, que é o nosso foco aqui, tá? Então, através de nem sempre ele está correto ali. Às vezes é melhor por meio de seus estudos, por meio de Jung, chegaremos a estudos sobre o sonho, por exemplo. Não é através de Jung, você não está atravessando Jung, é por meio dos estudos dele, do que ele estudou, por exemplo. Essas aqui, ó, sob a perspectiva, sob a ótica de, sob o prisma desse, sob está sobrando. Na perspectiva, na ótica, no prisma, o prisma pode ser através do prisma, né? Que o prisma, o sol vai passar, a luminosidade vai dar aqueles raios bonitos, coloridos, né? Pode até ser através, mas sob, não está embaixo, não está sob a ótica, não está debaixo da ótica. Então, na ótica dos seguintes autores, né? Enfim, pelo prisma de tal ponto de tal autor, alguma coisa assim, né? De tal teoria. Cuidado com o excesso do verbo apontar, virou um modismo também. Temos muitos verbos na língua portuguesa. A língua portuguesa é pródiga em verbos, né? Então você pode afirmar, asseverar, argumentar, constatar. Virou também modismo, o cara aponta tudo, né? Então, é indicar muitas vezes, né? Então, parcimônia no uso do verbo apontar. O mesmo substituindo o pronome, né? Aquele caso clássico, né, daquela plaquinha do elevador, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado. Isso não é de bom tom, é considerado cafona mesmo em língua portuguesa, não é recomendado esse uso de o mesmo substituindo o pronome. Coloque outra coisa. Antes de entrar no elevador, verifique simplesmente, olha só, se ele, olha que legal, né?
Fica tão simples, né? E mais bonito, né? Se ele está parado no andar, tá? Então, evite substituir o pronome pelo mesmo, pela palavra mesmo, nesse caso, tá? E o verbo colocar também, né? Você não... Eu queria fazer uma colocação a nível de debate. Olha quanta coisa, né? Enquanto pesquisador, tem esse clássico apanhado aí de coisas indevidas, né? Como pesquisador, eu quero fazer uma afirmação para o nosso debate, traduzir isso de uma forma muito mais simples, né? Então, você faz uma observação, você faz uma afirmação, você emite um ponto de vista, né? Como você também não coloca uma pergunta, você faz uma pergunta, você faz um questionamento, você faz uma observação por aí afora, né? E agora também, quero destacar aqui para vocês do programa de iniciação científica, para todos nós, né? Chamar atenção para determinados aspectos importantes para a escrita. Cuidado com normalização do texto, verificar tipo, tamanho de letra, entrelinha, margens, isso tudo será determinado certamente até a hora da gente fechar a versão final, tanto do artigo quanto dos pôsteres a serem apresentados na, na, na conclusão, né, dessa importante etapa para todos nós, né? E a gente tem que tomar cuidado, então, para seguir esse padrão. Pode ser o padrão da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou algum outro padrão. O ABNT é de uso mais amplo, né? Até lá veremos isso, mas o importante é seguir uma normalização para os textos, para que todos tenham um padrão visual semelhante, né? Seja algo homogêneo. Cuidado com as referências bibliográficas, tá? Então, se você cita um autor no texto, ele tem que ser o mesmo que aparece na lista após o texto, após o seu artigo, tá? E verifica a correspondência, se o nome está escrito correto no texto e lá embaixo, o ano, se é o mesmo, e se a lista de referências, você pode chamar tanto só referências ou referências bibliográficas, tá? Pode usar das duas formas. Mas se a referência, o que está numa lista de referências tem que estar citado no texto, para ser referência de fato, senão não é a referência. Eu já me deparei com um artigo acadêmico que tinha 50 obras, autores e obras na referência, só 10 estavam no texto, ou seja, 40 ali não eram referências. Então, eles deveriam entrar como bibliografia de apoio, sugestões de leitura, né? Então, leituras recomendadas, o que você preferir até, para botar esse conjunto à parte. Mas não são referências. Então, referência é a obra citada de fato no texto. Então, verifica a correspondência, além da correspondência, se os endereços eletrônicos indicados para os artigos existem, estão corretos. Se você clica lá e chega no artigo, data de acesso é importante também no trabalho acadêmico, tá? Se você vai usar uma referência com até 3 autores, os 3 autores são denominados, né, cada um deles individualmente, tá? Se são 4 autores ou mais, aí você menciona o primeiro, seguido de et al., que vem do latim et ali, quer dizer, e outros, né? Você pode abreviar por et al. Ponto. Então, até 3 autores, cita os 3, com 4 ou mais, cita o primeiro, seguido de et al. E se você tem 2 referências do mesmo autor, com o mesmo ano, reforçando aqui do mesmo autor, né? A primeira vai ser 2022A e a outra 2022B, por exemplo, para você distinguir isso, né? Então, repita, acrescento aqui com o mesmo ano e do mesmo autor, logicamente, para que você tenha, por exemplo, Ribeiro 2022A e Ribeiro 2022B no texto, para você identificar a qual referência você está com qual referência você está lidando, né? E no final, leia e releia todo o texto, verificando se está tudo direitinho, se não faltou nada. Às vezes é interessante até pede uma outra pessoa para ler, que não é propriamente da área, ele pode chamar atenção para algum aspecto. O que é que você quis dizer com isso aqui? Isso aqui está bem claro, isso aqui eu não entendi. Isso pode te ajudar a melhorar a sua maneira de expor suas ideias. E alguém pode também, mas esse acento aqui está correto, também chama atenção para a ortografia, aspectos da língua portuguesa além do conteúdo, né? Então, dá essa olhada geral para você dar o famoso ponto final no seu texto, né? Antes de mostrar para o público, digamos assim, né? E agora eu trago um aspecto aqui para a gente concluir essa nossa prosa. Eu gosto sempre de encerrar os encontros assim com algum elemento poético, musical. Eu falei no início do poeta parnasiano Olavo Bilac, um grande poeta, né, do famoso do Hora de Reis, Ouvir Estrelas, que chamou a língua portuguesa de inculta e bela, também numa bela ode à nossa língua. Uma vez um amigo dele procurou e disse que queria vender uma propriedade e falou, aquele troço lá me dá um trabalho, não aguento mais aquele negócio, está difícil vender, escreve um texto bacana aí para tentar vender isso aí logo, né? Tá bom, então Olavo Bilac já conhecia a propriedade do amigo
não, o Vate, né, o poeta, né, foi lá e com a sua sensibilidade, escreveu o seguinte texto para aquela propriedade que o amigo estava desprezando, né? Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda e por aí vai, né? Então, ou seja, ele captou a poesia que tinha aquilo ali. Tempos depois, Bilac encontrou o amigo e perguntou: Você vendeu seu sítio? Bilac, nunca mais pensei em vender. Por meio da língua portuguesa, desse seu trato, da maneira como você falou dessa poesia, eu vi que eu tinha um paraíso ali do meu lado que eu não sabia, né? Então eu trago essa ideia, né? A língua portuguesa, ela veste bem com as suas palavras, né, com o seu arcabouço, com toda essa riqueza que nós temos, né. Então vamos valorizar a nossa língua. Esse exemplo do Olavo Bilac da poesia aqui, que transformou um sítio Helles numa maravilha, assim, que ninguém mais queria vender, né, e tragamos essa ideia também para o nosso trabalho acadêmico, para a nossa escrita do dia a dia, de forma que a gente possa seguir, né, trabalhando assim sempre com cuidado com os nossos textos, né. E assim, então, eu agradeço a participação de todos, só completando aqui também o contato aqui, se alguém quiser também entrar em contato para algum esclarecimento, para troca de ideias, além dos meus orientandos, né, da área de cultura, também estou aberto a troca de ideias aí com os demais orientandos aí de outros colegas, enfim. Então tem aí o meu e-mail para o nosso bate-papo, né? Para a nossa soma de esforços, né? Então, agradeço a atenção a todos, espero que tenha sido útil essa nossa prosa. Então, deixo aqui o meu abraço, sigamos firmes aí, até uma próxima. Abraços fraternos a todos.